Wonderful. Today we will have a great webinar. We have wonderful guests today. Again, it's our pleasure and honor to have them. Bugün harika konuklarımız var ve büyük bir onur ve zevk bizim için onları tekrar burada ağırlayabilmek. Hemen bir kaydımı başlatayım bir saniye. Just to start the recording by the way. Kayıtlarımızı başlatabiliriz. We can start the recordings. In a minute I will set the translation. Birazdan çeviriyi ayarlıyor olacağım. Ekranın altında bir dünya ikonu göreceksiniz. You will be seeing a world icon at the bottom of your screen, and then you can choose your language from there. We have in the main sound English, and then Turkish and Portuguese. Thank you to Lisandra for being with us today. Ana ses biliyorsunuz İngilizce. Hiçbir şey seçmeden İngilizce dinleyebilirsiniz. Ve aynı zamanda Türkçeyi seçebilirsiniz ve Portekizceyi seçebilirsiniz ve Lisandra'ya Portekizce çevirisi için teşekkür ederiz. Bugün Josh ve Reyna bizimle ve algoritma business, yani senin algoritman tekniğinin business, iş, kariyer modüllerini anlatıyor olacaklar. Eğitmenlik modüllerini anlatıyor olacaklar. Josh and Reyna with us today. In a minute, Lisandra will also, after the translation setting, she will be quickly recap this part. I will be talking not very long. So welcome everyone. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok güzel bir webinar olacak. Çok eğleniyor olacağız. We will be having a lot of fun. At least I always have fun with them. So please enjoy. Welcome. Let's start. Hello, everyone. So happy to see all of you. Thank you. That was such a wonderful introduction. I always love your energy. It's so vibrant and fun Que and exciting. energia vibrante, divertida e animada. Adorei. Uma ótima maneira de começar. Mesmo que seja super cedo, aqui é bem de manhã, bem cedo. A gente está no Havaí, mas está tudo bem. Eu estou super animada. Mas tem algumas horas diferentes em relação à Montana. E tem um tempo super gostoso aqui, tá uma delícia o tempo hoje aqui. Então, a maior parte de vocês estão em momentos diferentes do dia, e super legal vocês estarem aqui, de participar com a gente, assim mesmo, vocês estarem no meio do dia de vocês aí. Então, gratidão a todo mundo que está aqui, muito legal ver vocês todos aqui. Yeah. Então, vamos lá. A gente está tentando explicar, basicamente, por que a gente sempre está tentando explicar o que é Theta Healing, né? Então, toda vez que a gente fala Theta Healing, eles falam assim, tá, parece interessante, mas eu não sei se eu usaria, que vocês já estão usando há muito tempo, todo mundo usa, mas enfim. Aí a gente cresceu, né, com com Theta Healing, então a gente sabe o que significa, né? E a gente começou a falar para as pessoas, a gente aprendeu tanto sobre como explicar o Theta Healing, a gente aprendeu quantas informações a gente explora, sabe, os padrões. E aí a gente percebeu que a gente começa a entender muito mais sobre a gente, sobre as pessoas quando a gente vai seguindo em frente. E no negócio, a gente percebeu que tem muitas maneiras importantes para a gente aprender sobre como interagir dentro, né? Sobre como você interage com você mesmo, com as outras pessoas e como você é interpretado. Uma das coisas que você aprende sobre negócio é realmente sobre você. Tudo como se fosse assim um molho, sabe? Mas o prato principal é o que a gente traz para a mesa, sabe? Que a gente traz quem a gente é, como as pessoas percebem a gente, sabe? Tem gente que vai considerar uma maneira ou a outra, e se você aceitar, você vai perceber, se você fez o algoritmo, todo mundo tem sua própria interpretação de percepções, sabe? Do que você de como você é, porque a gente tem a nossa percepção de como as pessoas são, e as pessoas têm a sua própria percepção de como elas são, entende? Então, a gente usa emoções desde quando a gente é jovenzinho, né? Desde quando a gente é criança, e isso ajuda a gente a reconhecer, sabe? Como é que eu posso ver isso, aquilo, como que eu sinto essas emoções e uso isso no dia a dia. Então, não sei se vocês vão aprender bastante, sabe? Quando a gente comunica,
quando a gente comunica no nosso mundo, na nossa vida, a gente usa diferentes maneiras, sabe, de comunicar com as pessoas em volta da gente. E às vezes as pessoas não entendem o que a gente fala, está comunicando, porque os programas delas, elas não deixam que elas recebam a informação da maneira, sabe? É como se elas filtrassem a partir dos programas que elas têm. Então, quando você vai se promover, por exemplo, em qualquer plataforma, tem algumas palavras que você usa, mas tem algumas pessoas que não conseguem absorver algumas palavras, e isso fica num ciclo, sabe? Às vezes você está tentando fazer propaganda dos seus cursos e você percebe que você não está tendo aluno, sabe? Porque eles têm programas de algumas palavras que você está usando para comunicar, entendeu? Porque então, aí a gente começa a alcançar só as pessoas que estão mais perto desse linguajar que a gente usa. Isso não é só algoritmo que acontece em plataformas de mídias sociais, mas em volta da gente, sabe? Então a gente tem que entender como que a gente se comunica. Por isso que é tão importante nos negócios, no nível pessoal também, porque às vezes a gente não entende como as pessoas vão ouvir e como a gente pode ser visto e como a gente devia entender como que é a maneira certa de comunicar para que os outros em volta entendam, sabe? É comunicação, sabe? A gente sempre está tentando comunicar entre a gente, né? Mas se você está construindo um time, você está procurando por sucesso, né? Claro. Então, a primeira coisa que você procura é como que você vai se comunicar na próxima situação versus como você quer comunicar numa situação, sabe? Então, por isso que a gente fala de liderança e é tão importante conversar com liderança, porque os líderes sempre estão sendo ouvidos e a gente sempre está envolvido com líderes na boa parte da nossa vida, né? E às vezes a gente nem reconhece que talvez a gente esteja afastando as pessoas, sabe? Porque o nosso subconsciente, a compreensão do nosso subconsciente faz isso, a gente não reconhece algumas coisas, sabe? Que a gente aprendeu quando a gente era jovem. Talvez como usar as emoções, como a gente resolve alguns problemas. E talvez a gente comece a afastar as pessoas de um lado ou de outro. E a gente começa a ficar só com as pessoas que a gente entende, né? Aqui entende a gente não consegue atrair mais pessoas para o nosso negócio. Então, às vezes tem palavras que você ama usar, né? E faz sentido para você usar com seus amigos. Às vezes a gente usa, sei lá, eu usei a palavra presente com a Reina numa conversa, sabe? Eu estava usando. Ah, tá, eu usei a mesma palavra no presente e eu usei num outro momento, né, ontem, só que de diferentes contextos, sabe? E o contexto pode mudar o significado das palavras, mas a Rena lembrou de como eu usei a palavra no primeiro contexto, então teve uma perda de comunicação e um ruído de comunicação, porque quando a gente cresce, sabe, a gente vai ter a oportunidade de ir manifestando as coisas, mas às vezes a gente não cruza algumas barreiras de comunicação para poder se conectar, sabe? E imagina, a gente percebeu que uma palavra que foi usada numa situação pode mudar todo o sentido da segunda situação, e isso pode evitar que a gente consiga interagir da maneira correta para poder manifestar e interagir, sabe? Então a gente às vezes tem bloqueios para entender o outro e se comunicar que a gente nem percebe. Então, a gente tem essa experiência de comunicar, né, em muitas maneiras, e a gente se comunica com a gente mesmo e às vezes a gente fica tentando comunicar como se as outras pessoas fossem igual a gente, sabe? Iguais a gente, e a gente não entende que as pessoas, elas talvez entendam coisas diferentes. A gente agora está aqui no webinar, você deve ter ouvido já sobre isso antes, e não significa que vai ser o mesmo tipo de interação, sabe? Vocês mudaram, vocês cresceram, se expandiram, vocês têm motivações diferentes. Então, se a gente quer se conectar e ter um momento de sucesso, a nossa prioridade é como e quando a gente está, sabe? A gente tem que estar tão seguro e num momento seguro para a gente poder se colocar como a gente é de verdade para fazer com que vocês se entendam, entende? Essa comunicação. Isso é um objetivo que a gente faz quando a gente está fazendo trabalho de crença, por exemplo. Como é que a gente conecta com esse momento e expande esse momento para ter entendimento, né? Então,
da maneira que a gente trabalha, nosso corpo, nosso sistema trabalha, funciona, a gente emite sinais. Então, é assim que o nosso sistema funciona, né? A gente manda sinais e esses sinais, eles são a partir de reações do nosso corpo que está dizendo quais tipos de pressões a gente está sentindo. Então, quando a gente sente pressão, automaticamente a gente tem uma dica, sabe? Um engatilhamento, alguma coisa que engatilha, que são as emoções. E todos nós temos emoções. E as emoções podem vir à tona muito rápido e dizer exatamente como a gente vai reagir a uma situação. Porque a gente vem se programando por tanto tempo para fazer exatamente assim. Então, as emoções, elas são gatilhadoras para a gente ter alguma reação dentro de algum padrão que a gente já aprendeu antes, entendeu? Isso é que a gente faz. Então, às vezes, a gente está em diferentes situações, em negócios, né, no nosso negócio, ou mesmo no mundo dos atletas, né, que é onde a gente mais trabalha. Então, tem gente que fala assim, você tem que suprimir essas emoções, não sentir, não deixar vir à tona. E a gente prova que isso é errado, porque as emoções, elas são sinais, a gente não deveria abafar essas emoções, sabe? Se você está num ambiente de trabalho e você começa a parar, a abafar seus sentimentos, na verdade você não consegue esconder, porque essas células estão se comunicando. Mesmo que você tenta sei lá, desligar a sua câmera, mesmo quando você desliga a sua câmera, isso significa alguma coisa, isso está sendo comunicado. E todas as informações mostram o que está acontecendo, sabe? Então, o que você está conectando, com o que você está conectando, o que você está usando de padrões para resolver situações da sua vida? Então, a gente tem pelo menos umas centenas de emoções por dia, todo dia a gente está lidando, conectando com centenas de emoções. Agora, como você vai usar essas emoções e reagir, isso é uma outra história, tá? Então, como que a gente vai trocar essas interações? Como a gente vai fazer essas interações para ter o resultado também? Por exemplo, uma ligação do banco, vou dar um exemplo. O banco pede uma coisa para você, sabe? O que aconteceu? Desculpa, pessoal. Então tem. Então, é para mostrar que a gente tem a gente tem um amigo desse banco que é presidente do banco, ele tem tido dificuldades, desafios para ser entendido, sabe? E ele quer tentar explicar que o ponto de vista dele importa. Então, toda vez que ele fala com o cliente ou com as pessoas dentro da empresa, ele percebe que ele não consegue conectar com as pessoas e permitir que as pessoas entendam o impacto do negócio dele, sabe? E a gente tem escolhas, certo? Se você tem o seu negócio e você tem um negócio que tem um impacto nas pessoas, como você atrai essas pessoas, como é que você comunica? Se você é curador, um healer, né? Como esse conhecimento de ser healer, né? Ser curador, ser terapeuta e ter um cliente pode ser desafiador. Desculpa, ter um terapeuta e ter uma equipe pode ser diferente, sabe? Como você interage com seu cliente e e com sua equipe, sabe? Às vezes não é fácil você chegar assim para o banco e falar assim, eu confio no sétimo plano para gerir meu negócio e tomar decisões, sabe? Então, você tem que aprender como é que você consegue comunicar suas decisões, até mesmo para o banco e para sua equipe também. Então, você tem que começar a entender que pessoas têm perspectivas diferentes, porque elas têm padrões diferentes e elas usam diferentes emoções para se comunicar. Então, é isso que a gente vai tentar ensinar no algoritmo o seu algoritmo, né, desenvolvendo seu algoritmo, que é você entender esses padrões, como você usa tudo isso para se comunicar e interagir. Então, você começa no seu negócio, entender isso, integrar todas essas ferramentas, sabe? A gente desenvolveu algumas ferramentas, além do desenvolver no seu algoritmo, porque a gente começa a perceber que é importante que a gente ajude as pessoas a entenderem que, primeiro, é importante elas entenderem como elas interagem, como que são os algoritmos dela e como elas usam esses algoritmos para interagir, né, com as pessoas em volta dela. Então, o que a gente descobriu foi que a gente nem sempre está sintonizado com a gente mesmo, sabe? A gente, principalmente emocionalmente, a maior parte do tempo
a gente está tentando esconder algumas coisas assim, né? E aí a gente entra num piloto automático, sabe? E aí mesmo assim a gente vai lidando com as coisas nessa piloto automático e ainda assim a gente tem todas essas pressões em volta da gente, sabe? E imagina, você sabe que quando você está lidando com o negócio, cuidando do seu negócio, você tem muitas pressões em volta, né? Se você é Teta Healer, você tem todas essas palavras de cura, pressão, emoções, né? E isso vai mantendo você num círculo bem pequeno, que provavelmente são seus amigos, que são as pessoas que já conhecem essa linguagem, que já, né, já conhece, e você quer manter essas pessoas lá, né, esse círculo pequeno, porque é mais seguro, você se sente mais tranquilo, né? Então você não quer expandir, porque você sai você sente que você está saindo dessa zona de conforto, né? Então, tem um, tem várias motivações, sabe, que também, em termos de negócio, tem a ver com dinheiro, né? Às vezes, você, né, faz algumas estratégias para manter clientes também no seu negócio por conta dessas pressões de dinheiro, mas você, você não precisa, você pode aprender como usar essas emoções quando você está nessa pressão, sabe? Você não precisa abafar seus sentimentos. E você, mesmo que você usar emoções de explosão, você pode aprender a como usar isso e você vai superar como entender qual que é a melhor comunicação, sabe? Então a gente pode mudar às vezes a mesma palavra que a gente usa para outra coisa diferente, assim. Então a gente pode usar a mesma palavra para falar, sei lá, destrave, decodar, trazer presença, sabe? Para fazer mudanças, tem tantas maneiras assim de usar, de adaptar a linguagem, e isso conecta as pessoas, sabe? Não tem uma pessoa no mundo que a gente não consegue explicar como que o Teta Healing funciona, a gente não tem ninguém no mundo que a gente não possa explicar como é usar os algoritmos, sabe? A, a, a dificuldade agora é que a gente tem aqui, ó, 96 perspectivas, 96 pessoas, e cada um de vocês está ouvindo o que a gente está falando de formas diferentes, sabe? E vocês estão vendo como é que tudo isso se aplica na sua vida. E a melhor parte desses cursos é que a gente tem muitos exercícios, sabe? Eu adoro exercícios, sabe? Me ajuda muito a entender a teoria, sabe? É a minha melhor maneira. Então, por isso que a gente tem no Descubra Seu Algoritmo, a gente tem muitas visualizações, muitos exercícios, sabe? Assim é como acontece dentro de mim, sabe? Isso me ajuda a identificar essas emoções que estão acontecendo dentro de mim. Se eu estiver num cenário, eu consigo identificar quais emoções eu ia usar em diferentes cenários, sabe? Eu consigo reconhecer dentro de mim. E aí eu posso identificar e entender se eu quero mudar como eu faço ou se eu gosto de manter esse padrão. Eu vou perguntar para vocês fecharem os olhos para eu dar um exemplo, sabe? Toma uma respiração profunda e imagina que você basicamente está fazendo um projeto que você está tentando levantar fundos para o seu projeto. Fecha seus olhos, imagina isso, para o seu negócio. Então, fecha seus olhos, você está tentando conseguir fundos, mas alguma coisa começa a dar errado. Você pode pensar o que você quiser que pode estar dando errado. That problem. I'm going to give you a few Você scenarios. resolveria esse problema? Eu vou dar alguns cenários para vocês. Você decide que você vai resolver isso sozinho, ou você vai culpar as pessoas que talvez possa ter cometido alguma coisa que bagunçou, ou você não vai fazer nada, só vai ficar irritado com a situação, ou você vai manter as coisas calmas e você vai deixar as coisas acontecer. Tomara que vocês reconheceram que tipo de emoções e que tipo de algoritmo você vai automaticamente usar para você poder se mover, sabe? Só de você reconhecer como que você decide, sabe? Como você escolhe, quais emoções você vai usar para esses momentos de pressão, você vai ter uma ideia, sabe? Uma ideia do que você vai fazer
qual que é o seu padrão? E como que você sente? Quais são as emoções que vêm à tona? Você fica estressado? Você fica tenso? Quais são as emoções que vêm à tona? Of course, you can always put it in an emoji if you'd like to. Você pode colocar um emoji aí, se você quiser também, se é raiva, se é ou uma pessoa de gelo, assim, tipo, eu não sinto nada. Vocês podem escolher os emojis, se vocês quiserem colocar uns emojis aí no chat também pra gente. That's like sweating. I'm like, Tem um emoji que parece que tá suando, assim, ai meu Deus. feel as it Isso é comes como up. você começa a sentir o que vem à tona, sabe? What do you want to say? See you take a deep breath. Wait. Question is telling you the lens Então, as of the emoções, universe, right? So your as emoções vão vir à tona dependendo do que acontecer. Então, seu corpo sente a pressão, e aí, dependendo da situação, você usa algum algoritmo que vai ser engatilhado por essas emoções. E aí, isso vai. A coisa mais interessante é que a gente sabe que a mesma situação vai ser encarada e vai ter reações diferentes dependendo das pessoas, sabe? Então, a gente olhando para essas situações e que emoções vêm à tona e como que a gente resolve, isso vai trazendo para a gente o nosso entendimento de como que a gente é. E aí você começa a entender como é que você não resolve só as coisas para você mesmo, mas como você conecta com o mundo à sua volta. E agora, quando a gente está vendo todo mundo, vocês vão começar a perceber aqui, tá vendo? As pessoas começam a ter reações diferentes. E aí, quando você está no negócio, você vai entender que você não resolve as coisas só por você, mas por o seu time. Então, é interessante você começar a entender como é que o seu time reagiria, sabe? Então, e como que você faz com todas essas emoções, não só suas, mas do seu time inteiro, sabe? Como é que você escolhe? Qual que é a maneira que você escolhe, que é a melhor maneira para você lidar e resolver isso com todo mundo? Então, mas a gente sabe que quanto mais a gente desenvolve alguns padrões e emoções, mais a gente começa a ficar acostumado com eles, porque a gente começa a criar memória muscular e mais rápido a gente resolve com esses padrões. Então, uma coisa interessante do corpo é que nosso corpo é o computador mais criativo, mais poderoso, mais incrível que já existiu. É totalmente incrível, sabe? Mesmo que você saiba ou não como você está criando, esse curso e todos os cursos do algoritmo of you, não, algoritmo of you, é para você começar a entender isso tudo, sabe? Então você vai começar a entender como é que o seu subconsciente, o seu piloto automático funciona para você começar a ter mais consciência e mudar o que você precisa mudar. Então, as nossas células, uma coisa que você tem que entender é que tudo que a gente faz, tudo que o nosso sistema, nosso corpo faz, está certo. Não existe o nosso computador, não faz nada errado, sabe? Então, quando um computador não está funcionando, não é que tem um problema no computador, é porque tem alguma coisa que não está funcionando de uma maneira que não deveria estar funcionando, entendeu? Mas o computador por si, ele está fazendo tudo o que ele tem que fazer. Um computador faz exatamente o que tem que fazer. Isso acontece com a gente. Então a gente tem que descobrir o que é que foi falado para a gente do que a gente tem que fazer. Então a gente tem que entender, sabe, o que você está falando para você mesmo, que comandos você está dando para você mesmo, o que é o seu maior computador, né? Então a gente pode começar a aprender como a gente pode responder essas pressões, sabe? Em diferentes maneiras do que a gente faz no automático, porque o nosso computador está processando um monte de coisas, tentando validar os problemas, e porque a gente é importante, né? E nós somos os seres mais importantes da nossa própria vida, mas a gente tem Wi-Fi, e esse Wi-Fi vem junto com a gente está mandando sinais o tempo todo, então a gente é um supercomputador mandando informações, recebendo informações, da mesma maneira que a gente está vendo aqui nesse computador, vocês estão recebendo imagem, eu estou recebendo imagem de vocês, e aí eu estou vendo o fundo de vocês, dependendo do fundo que vocês estão usando, quer dizer alguma coisa de vocês, e você falou para o seu computador que é você, quais sinais que você vai colocar ali no piloto automático, não, consciente ou inconsciente, sabe? Mas tudo que a gente tá comunicando vai para o nosso subconsciente.
Às vezes você está pensando, ah, meu Deus, esse webinar é tão chato, sabe? Ou tem alguns de vocês, sabe? Nossa, é tão legal esse webinar, sabe? Então, o que está acontecendo com vocês? Um de vocês está falando, eu estou curtindo isso? Ou o que vocês estão sentindo? Ou você tá tentando batalhar dentro de você qual que é a perspectiva que vai ganhar, sabe? Você está batalhando por qual que é a verdade, sabe? Então tem algumas pessoas que estão sentindo assim, ah, eu queria que isso fosse acabasse logo, tem gente que está curtindo, então ou então você sente que você tem que provar o que você está sentindo, o que você decidir, e você está constantemente tentando provar para os seus amigos, para todo mundo, tipo, eu que estou certo, você devia concordar comigo e se juntar a mim. Então, quando a gente está nessas situações, é isso que vira nosso foco, sabe? E aí se não, pode não estar alinhado. E quando a gente se comunica, a gente sabe sobre ressentimento, arrependimento, raiva. A gente já falou disso no Teta Healing, né? A gente está construindo memória muscular com isso, sabe? Com todas essas coisas, em tudo que a gente faz. É desenhado você a ver, olhar e usar esses ressentimentos, esses arrependimentos. E aí você vai começar a entender com quais sentimentos você está criando na sua vida. Então, no algoritmo, a gente entende o que está acontecendo e como que você está manifestando a vida, né? O que a gente está tentando entender, o que está sendo comunicado e como que estão tentando alcançar os objetivos, sabe? Então, você pode fazer isso numa equipe, sabe? Na sua equipe. E quando a gente vai a gente deu essa consultoria para o banco, por exemplo, a gente está assistindo como é que eles estão interagindo, comunicando. É claro que você possa ver isso visualmente, mas lembra, você é um comunicador wireless, fazendo isso o tempo todo, depende da sua postura corporal, linguagem corporal, tudo está comunicando, sabe? Você pode estar interessado, ou você gosta da pessoa que está perto de você, ou não está, sabe? Então, o seu corpo fala também, sabe? Então, pode ser óbvio para você, mas não é óbvio para a pessoa em volta. Isso é uma coisa tão legal sobre a gente, sabe? A gente está comunicando de forma sem fio, né? Wireless, e as nossas células nunca mentem, sabe? Nosso corpo nunca mente. E quando a gente aprende as coisas, a gente aprende a parecer diferente o que a gente está sentindo, sabe? Então a gente usa posturas diferentes, mas a gente não consegue, nosso corpo não mente, nosso sistema não mente, nossas células não mente, né? Então, quando você está no negócio e você está tentando integrar diferentes algoritmos, né, no seu negócio, dos seus algoritmos, então a gente criou uma metodologia, assim, de um sistema para todo mundo entender quais são os seus algoritmos e como você está alinhado com quem é você mesmo, quanto você conhece, etc. A gente lançou o livro, né? O livro Algorithm of You, a gente lançou então. E com esse sistema a gente consegue entender as pessoas. Então, se eu sei e você sabe quais emoções com quais a gente se conecta facilmente, a gente pode ter qualquer comunicação, sabe, entre a gente. O que torna tão mais fácil, sabe? Você elimina as coisas que a gente sempre tenta mover entre, sabe? Porque o tempo é essencial quando você tenta entender o seu negócio, quando você tem que cuidar das coisas do seu negócio, sabe? Você tem esse tempo, sabe? Então seria legal você mover por esse tempo de uma forma autêntica, sabe? Era importante você trabalhar com alegria, sabe? Então é importante você trabalhar com alegria. E ontem, né, a gente teve vários tipos de conversa. E a razão que eu tô falando isso é porque a gente tem falado muito com contadores, gente do banco, advogados, webmasters, designers. A gente está conversando com tanta gente esses dias por conta do nosso negócio, né? A gente está conversando com vocês, a gente está fazendo suporte ao consumidor. Então, todos esses tipos de conversa que a gente tem, uma das
uma das razões é que é um sucesso, assim, a gente pode trazer sucesso é quando intuitivamente a gente começa a se conectar com essas comunicações, sabe? Então você pensa, tá bom, essa é a maneira que eu conecto com essa pessoa, sabe? Não é, é uma conexão leve, né? Então você vai eliminar o que você está suprimindo. Então você vai poder se comunicar com a sua verdade, você vai poder ter umas respostas verdadeiras da verdade dessa pessoa para você, e vocês dois vão conseguir se entender. Então é isso que a gente vai criando, sabe? A gente cria o tempo todo em diferentes momentos com diferentes pessoas, né? Então, uma coisa que a gente adora ter nesse mundo é que as pessoas falam assim, nossa, vocês não são o que a gente esperava, sabe? A gente ouve o tempo todo, todo mundo que a gente conhece, talvez alguns de vocês, sabe? Pode ser que você Wow, they're nothing like I expected. pode ser que vocês estejam pensando agora, nossa, o Joshua Reina, eles não são nada como eu esperei. E a gente adora isso, porque a gente entende que tudo que a gente tem ensinado é diferente. E a gente sabe como sentir a pressão de ter visões diferentes, percepções diferentes da gente. A gente coloca do ladinho assim e fala: peraí, deixa a gente ser autêntico, ser nossa versão mais autêntica, sabe? E a gente tem muita coisa acontecendo, sabe? Mas tem gente prestando atenção, tem gente não ligando muito, tem gente com a câmera ligada, com gente com a câmera desligada. Isso não vira uma pressão pra gente, sabe? Então eu entendo que eu tento entender quais são as emoções que eu preciso trabalhar e quais emoções que eu estou usando. Isso faz tudo perfeito. Então a gente vai dar essas ferramentas para vocês conseguirem, para vocês poderem. Peraí só um pouquinho. We want to Para vocês grow. poderem se conectar com o mundo a partir do seu eu mais autêntico. E você vai se sentir mais capaz de comunicar com todo mundo, com sua equipe, com seus clientes, com as pessoas em volta na sua vida, sabe? Num lugar mais autêntico, sem medo sem sentir a pressão de forma negativa, sabe? Então a gente não é para você falar assim, eu quero provar que eu sou autêntico. Isso é uma autenticidade destrutiva. Não é disso que a gente está falando, tá? A gente está querendo dizer que quando você faz isso, quando você se conecta com o seu mais autêntico, é mais leve, sabe? Então, em todos esses momentos, sabe? E a gente tem vários exercícios para mostrar isso para vocês, e a gente vai mais em detalhes, tá? A gente tem vários modelos, assim. Tem umas semanas atrás que a gente mostrou para minha mãe, para meu pai e para o Matias, sabe? Minha mãe adorou, a minha mãe adora fazer os exercícios. Minha mãe fala assim: eu quero mais um exercício, eu quero mais um exercício, porque a gente faz muito exercício. Então, como minha mãe ficou super animada com os exercícios, a gente adicionou mais cenários de exercícios. A gente testou com a minha mãe, com o Gai e com o Matias, sabe? E minha mãe, toda vez ela vem e pergunta sobre mais exercícios, porque ela consegue perceber que toda vez que a gente faz esses exercícios, ela consegue entender como que ela é em cada situação. E esses exercícios foram desenhados para eles mostrarem para você quem é você em cada cenário diferente, sabe? E aí você pensa, nossa, eu devo ser dessa maneira, eu devo usar esse algoritmo. Ah, esse aqui eu não gostei, mas esse aqui eu gosto. Então na parte de manhã, a nossa ideia é a gente ensinar para vocês poderem aplicar isso no negócio de vocês. Vocês podem até dar consultoria, né, para outras empresas, enfim. E então vocês vão ter um nível de apoio, assim. E esse sistema é desenhado, né, para ser instrutor também. Então você vai conectar e ser capaz de compartilhar informações das pessoas que vêm para você. Então, vamos dizer, se você se tornar o desenvolvendo seu algoritmo, o instrutor de desenvolvendo seu algoritmo, você vai perceber, assim, que você vai ver que as coisas vão sendo desenhadas e construídas, né? Então,
Então, no desenvolvendo esse algoritmo, a gente vai ter essa base, né? Entendendo quais são as emoções, como a gente usa essas emoções para engatilhar alguns padrões. E aí, depois isso vai ser usado, esse conhecimento base vai ser usado para como você pode usar esse conhecimento no seu negócio, sabe? Às vezes você tem alguém na sua equipe que é um pouco desafiador, e pode ser difícil para você. Então, às vezes a gente não sabe onde colocar nossa energia, né? Por exemplo, a gente coloca muita energia no que é prazeroso. Por exemplo, agora eu tô adorando ficar com vocês, eu poderia passar o dia todo aqui com vocês. Então, a gente sempre se conecta com o que é prazeroso, a gente quer passar mais tempo fazendo o que é prazeroso, mas às vezes a gente também tem desafios e problemas, e é importante a gente entender o que está acontecendo. Ah, os, os células da Rena podem se sentir frustradas por conta de alguma frustração, e as minhas células podem falar assim, mas como assim? Você não tá vendo que isso pode ser divertido e gostoso? Porque você está aprendendo alguma coisa, sei lá. Então, a gente às vezes vai se comunicando de forma desconectada, sabe? Então, é importante a gente ver a perspectiva o tempo todo. A gente tem perspectivas diferentes, mesmo assim, a gente está comprometido em ver a perspectiva um do outro a partir da nossa autenticidade também. Então, como que a gente transfere esse conhecimento para o negócio, principalmente para a liderança, sabe? Então, daqui uma semana, no próximo final de semana, a gente vai ensinar líderes a entenderem como usar esse conhecimento para aplicar para o seu negócio, para a sua equipe, ou para as pessoas que você tem que interagir nos negócios, né? Como a gente disse, né? Contadores, o gerente do banco, enfim. E aí, a ideia é mostrar para vocês também como é que vocês estão usando tudo isso para construir, para manifestar o mundo em volta de você, no mundo dos negócios, né? Então, a gente vai mostrar como que é importante, sabe? A gente entender tudo o que a gente faz e como a gente faz e por que a gente faz. E a gente sabe que todo mundo precisa o mundo precisa de tudo que vocês fazem, cada um de nós aqui. O que a gente faz, o que a gente entrega para o mundo é importante. Como a gente faz isso é importante. Se você, e a gente não pode ter medo disso, sabe? Se você vai no médico, na escola e você consegue mostrar, né, se comunicar, interagir de forma autêntica, provavelmente você vai ter resultados mais eficientes, né? Então, a gente começa a fazer essas mudanças o tempo todo que a gente está falando. A gente muda a abordagem da nossa comunicação, a gente se conecta com indivíduos diferentes, sabe? Vocês são todos, quase todos aqui são curadores, vocês querem fazer diferença no mundo de qualquer maneira, e essa é a melhor maneira, e essa é a melhor parte de vocês. E esse curso vai empoderar vocês, vai instrumentalizar vocês para fazer mais mudanças ainda no mundo a partir da sua autenticidade. Então, a gente vai mostrar para vocês como se conectar com esses níveis, entender os bloqueios, se conectar e comunicar com o mundo, sabe? A gente vai falar de algumas pressões no mundo da liderança e como a gente lida com isso, sabe? Então, a gente quer trazer esses conhecimentos todos para ajudar lideranças, curadores, terapeutas, para ajudarem um pouco mais como vocês usam essas emoções, esses algoritmos no seu negócio, né? E às vezes você não entende por que você está atraindo os mesmos tipos de clientes ou não atraindo ninguém, e por que não tá funcionando a sua estratégia de comunicação, né, para atrair mais clientes também, porque a gente tem que entender que a gente tem que se conectar com a nossa autenticidade, né, e saber como comunicar para pessoas diferentes. Acho que era isso, né? A gente queria convidar vocês para o curso no final de semana que vem. Vai ser 19h20. A gente aprecia muito vocês, a gente ama ver vocês todos aqui e a gente aprecia muito os intérpretes, os nossos tradutores, como sempre. Só uma coisinha, gente, a Rosângela vai colocar aí um grupo do WhatsApp para a gente dar mais informações do curso do próximo final de semana e de outros cursos, tá? That was very kind of you. Just Make that up.
Just stop the Go ahead. translation for a second. Thank you very much. I will let also my dear friend Lisandra to just quickly recap after this. We always do it like that with her. So thank you very much. Çok teşekkürler açıkladıkları için. Thank you very much. It was such a wonderful explanation as always, but very useful for us and very valuable for your time. Çok teşekkürler. Çok yararlı, değerli bir açıklamaydı bizim için. 19-20 Nisan'da eğitmenlik modüllerimiz olacak. Uygulayıcılık artı eğitmenlik beraber ve ön koşul olan algoritmanı keşfette 19 Nisan'da benim tarafımdan veriliyor olacak. Detaylar için gayalkan.com'a ulaşabilirsiniz Türkçe katılım için. Okay, Lisandra, would you like to share the details for upcoming class for your people? Okay, go ahead. Pessoal, então, só para vocês saberem, no final de semana que vem tem o Algorithm of You para business, né, para negócio. A gente pode passar mais detalhes aí no chat que a Rosângela compartilhou com vocês e a gente está considerando oferecer também o Algorithm of You para você, a base, né? Mas a gente vai ter também uma turma só para o Brasil, a gente vai passar mais informações lá no chat, mas no final de semana que vem, 19 e 20, 19, 20. Perfect. Thank you very much. See you. Hoşça kalın arkadaşlar. Everyone, Görüşmek üzere. see you next time.